sobre um pedido. É exatamente isso que eu estou te falando, um pedido que me foi feito por muitas pessoas. O pedido é sobre esse tema aqui. Cristãos devem ir a shows. É um pedido que foi, poxa, pastor, você podia fazer uma reflexão sobre isso, porque além de responder, para mim, pode ser resposta para quem eu estou ajudando, e um monte de outras coisas que se envolvem com isso. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse reclinar a sua cabeça e, já nessa segunda etapa da liturgia, dedicar o seu coração a essa observação que vamos fazer. Senhor nosso Deus, nós compreendemos que o Senhor é aquele que nos ensina por meio de sua palavra, e estamos aqui completamente abertos à tua palavra, que o Senhor possa me usar para ser um instrumento hábil nas tuas mãos e possa também abrir o coração dos meus irmãos, caso os corações ainda não estejam preparados para temáticas que talvez tragam aos nossos corações considerações que não fizemos antes. De qualquer forma, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Amém. Amém. Por que esse tema e qual é a sua relevância? Eu vou abrir aqui a minha visualização do slide. Do que estamos falando e, basicamente, qual é o objetivo de refletirmos sobre isso. Eu coloquei aqui um texto embaixo, por favor, um pouquinho antes, aqui na abertura mesmo. Reflexão pastoral quanto à imersão do cristão na cultura e também quanto a alguns aspectos do consumo de mídia hoje. Mas por quê e o que eu pretendo fazer com isso? Eu gostaria que os irmãos compreendessem que temáticas como essa, elas têm, dentro de esferas de igreja local, posições bem distintas. Eu gostaria de te dizer que eu achei muitas posições. Ao tocar nisso, falar dos autores reformados e de buscar dentro deles uma unanimidade, um consenso, eu achei alguns consensos, que são basicamente o que todo mundo costuma acreditar, mas eu achei também muitas divergências. Decidi, então, compreender a realidade da nossa igreja local como uma igreja que absorve teologia de porções que considera que sejam trabalhadas e aceitáveis, e busquei trabalhar uma ampla gama de autores. Alguns são mencionados por nome, outros eu posso sentar com você e dizer quais são, mas alguns estão aqui citados. E qual é o objetivo dessa reflexão pastoral? Apesar de cristãos devem ir a shows, está aqui, eu preferi usar se ou quando os cristãos devem e não se os cristãos podem ir a shows. Eu creio que a pergunta certa não é se a gente pode, mas se a gente deve e quando deve. Se deve, quando deve. A gente deve ir? Sim. E quando a gente deve ir? Então, eu quero iniciar já com essa afirmação de não há um não pode. Não há um não. Existem questões mais amplas do que isso e elas precisam ser consideradas. Pedi que a diaconia só ligue o ventilador um pouquinho fraquinho aqui para mim, então um pouquinho mais quente, não sei se você está sentindo também, mas eu estou um pouquinho mais abafado do que eu. Não, você está bem aí, né, Josi? Está bem aí. Então, não é se podemos, no sentido de é pecado ou não, mas se devemos e quando devemos. E eu acho que a parte mais difícil talvez seja essa, porque nenhum de nós aqui, eu, claro, posso estar sendo um pouco abusado, diria assim, não, cristãos não podem assistir uma peça teatral, não, cristãos não podem ir a um show, não, acho que a gente nem teria o que dizer sobre isso, não encontraríamos respaldo bíblico para um não dessa maneira. Mas então vamos trabalhar dentro de uma perspectiva bíblica sobre a relação com entretenimento, a relação com o espectro que a mídia tomou hoje, e no final a gente vai fazer apontamentos sobre essas questões. Tudo bem assim? Não é uma escola bíblica, não está aberto a intervenções nesse sentido, temos pouco tempo, mas eu estou aberto a toda e qualquer observação posterior. Então fique bem tranquilo quanto a isso. Mas por que eu disse que não é sobre não poder? Não pode.
Porque a Bíblia não vai trabalhar sobre essas categorias. Repare os textos bíblicos que eu coloquei aqui para você, e esses textos bíblicos são sobre questões que envolvem não podens absolutos, brincando aqui com o neologismo. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha que coisa interessante. Uma coisa que pode ser feita por um cristão, ela não tem o mesmo olhar quando ela é feita por um não cristão, no sentido de que a nossa mente purificada pode responder a muito mais coisas do que aqueles que não têm o Senhor. Nós conseguimos considerar muito mais porque estamos sendo purificados pela palavra. Então, não é um não pode categórico. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria e promovem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, Paulo está falando de uma luta interna contra as coisas. Por exemplo, talvez alguns tenham vindo de e-mails que, olha, isso aqui foi oferecido, nem toque nisso, ou então não faça isso, porque isso, não passe nessa rua, não, coisas que são, não como você vai entrar ali, você sabe o que tem ali, você sabe que pessoas tem ali. Nós não estamos sobre esse medo, nós não estamos sobre aqueles que vão mudar de calçada com medo de Satanás nos abraçar porque passamos num show ou num teatro, ou mesmo entramos num show ou num teatro. Não estamos sobre o poder de Satanás. Nós estamos no Senhor. Nós não estamos sendo mais categorizados com aqueles que se movem pelos apelos do mundo. E, nesse ponto, eu gostaria de iniciar falando de que, se não estamos falando de proibições categóricas, de coisas como aqui estamos diante. Se não estamos falando sobre sermos sujos e amaldiçoados, ou mesmo considerados não do Senhor, por coisas que tocamos, comemos ou fazemos, se não está nelas a questão, onde repousa o discernimento sobre a relação com shows, com práticas esportivas, eventos esportivos, teatros e coisas desse tipo. Bom, eu preciso puxar um pouco para trás essa compreensão e vir dentro daquilo que o nosso irmão Lucas Macena mencionou, mas também é um mandato cultural. Onde ele está dentro disso tudo? E aí o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar aqui é um mandato cultural e a abrangência de dominarmos todas as coisas que Deus criou, refletindo a sua glória em todas elas. Logo, nós estamos ligados a uma percepção de que shows, de que teatros, de que práticas esportivas estão dentro de uma ampla gama categórica de coisas que Deus nos estimula a usufruir, produzir e se relacionar, porque faz parte desse mandato cultural mais abrangente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão, em algumas versões aos filhos dos homens. Então, esse mandato cultural do Senhor é a terra, e Ele deu aos homens. Do Senhor são os instrumentos musicais, as músicas, capacidade de fazer música, capacidade de fazer iluminação de palco, de combinar essas coisas em aspectos que se tornam tecnicamente importantes para o espetáculo. O que estamos falando é de que essas coisas em si mesmas não são senão manifestações do domínio do homem sobre a terra. Aquelas coisas todas têm parte nisso. Estou sendo claro até agora? Espero que sim. Então, assistir a um espetáculo, né, eu posso caminhar aqui, né, assistir um espetáculo, uma disputa esportiva, uma apresentação de dança e demais outras formas de arte ou entretenimento, não são ações pecaminosas em si, e eu poderia até mesmo também colocar como a prática em si, né, dançar, praticar um esporte, ser um esportista, essas coisas também estão associadas. Aqui eu vou citar
Huckmacher, talvez uma das grandes referências em falar sobre essas questões que envolvem a arte, né? A arte é uma forma de mostrar o seu júbilo diante da face de Deus. Ele também diz que a espiritualidade cristã deve abranger todas as facetas da realidade criada por Deus, sem separação das coisas insagradas e seculares. Como assim? Nós não estamos trabalhando com shows são seculares e não shows são sagrados. A gente não está separando as coisas assim. A nossa participação nessas coisas, elas vão sobre outros termos, não sobre elas. Elas são coisas que Deus fez e nos permitiu conduzir e fazer. O chanceler da Mackenzie escreveu no ano passado, fazendo o centenário da Semana de Arte Moderna, o chanceler, que eu não sei se é chanceler ainda da Mackenzie, mas ele escreveu um artigo sensacional, que está aqui linkado, né? Eu acho que está aqui antes, passa um pouquinho, não entrou a imagem dele, tudo bem, pode seguir. Ele colocou aqui um pouco sobre os dois lados disso, sabe? E eu queria que você pudesse prestar atenção, é o texto mais difícil de hoje, então eu vou tentar arranjar ele com uma explicação mais clara. Se, por um lado, a arte está naturalmente ligada ao estado da alma, às crenças e aos valores do espírito humano, bem como a visão do artista sobre a realidade tangível ou intangível, e tudo isso por mandato cultural do Criador. Por outro lado, a divisão espúria do que é secular ou sagrado exige que a arte seja considerada desobrigada de ser religiosa e, mesmo assim, seja revestida de transcendência, sacralidade e valor intrínseco. E, da mesma forma, por mandato espiritual do Criador. O que quer dizer aqui? Esse negócio da gente pegar a arte e fazer, essa é a arte sagrada feita na igreja, certo? E essa é a arte feita fora da igreja. A gente deve consumir a arte sagrada. A arte suja, espúria, a gente joga fora. Isso parece que é até engraçado, se você pensar o seguinte, os dons empregados e a capacidade de fazer arte que não foi feita na igreja, foi dado por Deus. E essa arte aqui também vai ter impacto espiritual sobre as pessoas, mesmo que ela não seja arte sacra. A gente vê isso com o mundo ao nosso redor. Então, essa tentativa de separar a arte sacra da arte não sacra, ela vai gerar uns problemas. O pessoal do Ministério de Música aqui, de vez em quando, tem que fazer uma separação entre o sacro e o profano nos louvores, eles têm que fazer uns movimentos aqui malabarísticos para falar, essa música não, isso aqui não. Você já deve ter cantado música de crente que era melhor nunca ter entrado pelo seu ouvido, não é? Então, isso nunca teve sabor de mel, na verdade. O próprio Huckmacher reconhece uma mudança significativa no status do artista e na função da arte no mundo contemporâneo, quando, depois de serem considerados artesãos, mesmo que patrocinados por mecenas, já vou falar sobre isso, alguns dos quais papas e burgueses, os artistas, de modo geral, estão inseridos hoje em um contexto de mercado no qual expõem seus produtos culturais. Lá na 1600, 1500, você tinha pessoas que pagavam para ter arte em casa, eles chamavam-se mecenas. E aí o pessoal contratava ele para fazer uma estátua, para fazer um busto, uma pintura. A Igreja Católica também, você já deve ter visto aquelas grandes pinturas no Vaticano, aquilo tudo era contratado, né, para ser feito. Hoje, vamos ser bem francos, existe mercado musical, não é assim? Mercado da arte, essas coisas também são vendidas. E sabe o que pode parecer no primeiro momento? Que é só mercado. Não. Engano. Se isso faz parte do reflexo do Criador no cumprimento do mandato cultural, mesmo que seja uma capa de uma revista, ou mesmo um invólucro de um refrigerante, pode ter certeza que está envolvida ali ideias, pensamentos e espiritualidade em algum nível, e aquilo tem impacto. Então, pode até ser considerado mercado musical, mas não joga isso para um canto e diz, não tem nada sobre espiritualidade. Isso não tem influência espiritual. Isso não me influencia. Isso é sobre mercado. Não, isso não. Se Deus nos ordenou cultivar, e aqueles que são ímpios também estão cultivando ao seu próprio modo, vai ter impacto na gente. Sem dúvida. Filme, arte, seja lá o que for.
No entanto, ainda que não precise de justificativa extrínseca, toda arte serve a um propósito maior do que o valor comercial que lhe é atribuído. Ela comunica e, desse modo, expressa para além de valores estéticos, filosofias de vida, lugares de fala e cosmovisões, ideologias políticas ou religiosas. Sim ou não? Sim. O que aconteceu no Brasil na ditadura? A arte serviu a propósitos políticos, não que hoje não seja, mas eu estou dizendo um exemplo que todo mundo, como nossos pais e músicas da Elis, elas geraram o quê? Era a arte. Isso é uma bela arte, bem feita, mas elas tinham mensagens. Então, o Huckmacher está dizendo assim, tá, a arte não precisa de justificativa, mas não significa que ela não tem algo que você está adquirindo, tá? Eu não vou ler a parte mais escura ali, vou seguir para adiante, tá bom? Como Huckmacher escreve, estudiosos modernos, historiadores de arte, filósofos, bem como artistas, fazem mais do que apenas seguir tendências. Eles trabalham a partir de uma cosmovisão básica de realidade. Esta cosmovisão é frequentemente um tipo de religião irreligiosa. O que significa isso? Significa que o artista que você consome, que não é cristão, e eu já deixei bem claro que nós estamos falando sobre algo errado em si, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. Ele não é menos religioso que você. Só que é um tipo de religião camuflada em um sistema de visão de mundo que, por não ser uma religião tipo cristianismo, budismo, você fica assim, não é religioso. Ele não está falando de religião. Ele está falando de coisas comuns, coração. Fulano deixou o outro abandonou. Não é nada. Peraí, pastor, não é sobre religião. Você entendeu? Você já perdeu aquele contato inicial de isso é sim sobre visão de fé. É sobre mandato cultural. Ele está cumprindo um mandato cultural, imprimindo em outros corações uma ideia de mundo não cristã. E ao nos relacionarmos com isso, precisamos entender que até mesmo o termo devoção, você já ouviu esse termo? Devoção, já fez um devocional? O termo devoção não é exclusivo à religião, de caráter religioso no sentido mesmo de ter um credo, expressar liturgias e exigir devoção mesmo quando ela não é religiosa. Religião, como se sabe, mais do que instituições religiosas, suas presenças na história, é um todo daquilo que se crê. Se adora e se serve como propósito imediato e também como finalidade última da vida. Muito importante esse impacto que nós estamos tendo aqui. Talvez você não entenda porque não tinha pensado nisso, e tudo bem, é por isso que você está na igreja, a igreja te ajuda a pensar nisso, mas a arte exige devoção. Você quer ver? Eu botei alguns sinônimos que a palavra devoção é encontrada em dicionários comuns. Dedicar-se, contemplar, comprometer-se, referenciar a outros, dedicar afetos, defender, ou seja, afirmar aquilo, não, é bom, isso é melhor do que o outro, afetar ou deixar-se afetar. Você já se relacionou com esses termos, com música, com filmes, com séries? Balança a cabeça, que eu não sei se vocês estão aí ainda. Já? É assim que a gente se relaciona também com o Senhor. Dedicamos-nos, contemplamos-nos, comprometemos-nos, referenciamos o Senhor a outros, dedicamos afetos, defendemos Ele diante de acusações, afetamos-nos internamente. Ou seja, a arte do mundo exige devoção. E ela exige de tal forma, só que a gente não costuma chamar de fiel, a gente chama de fã. A gente não fala fiel, né? A gente fala fã. E o que é o fã? Dedicado, comprometido, referencia a outros, faz fã-clube, junta pessoas, fala assim, você vai, eu vou também, se você for, eu vou, se você for. E quando vai ver, eles estão se juntando, e quando vocês estão se congregando, e quando você vai ver, eles estão cantando a mesma música sozinhos, e ninguém falou nada, eles já começam a entoar louvores para aquilo que eles gostam junto, e quando você vai ver, você tem uma igrejinha da tua banda favorita. E isso é uma brincadeira com algo que é real. Ou não é? Ou estamos inventando aqui. Por isso, quem faz assim, quem faz esse negócio assim, tem nada a ver, não está nem pensando. Esse negócio de não tem nada a ver, antigamente, né? Tem um demônio que se chama não tem nada a ver. Não tem não. Não tem nada a ver, tem a ver com a ignorância, muitas vezes. Não quer pensar profundamente sobre alguma coisa, tá bom?
Portanto, a celebração de qualquer arte deve ser condicionada de modo pré-conceitual e teleológico, né, com um propósito definido. Porque afirmar que ela não precisa de justificativa não é sinônimo de ele atribuir a suposta categoria de neutralidade, de imparcialidade e de despropósito. Concorda? Dizer que ela não precisa de justificativa é colocar ela no campo neutro? Dizer que a arte não precisa de justificativa é dizer que ela não tem uma mensagem, que ela não exige um contemplar, que ela não exige uma devoção? Balela, balela. A arte exige uma devoção. Quando você vai a um show, quando você vai a um futebol, você vai assistir, o que você fica? Você fica parado? Que nem eu fiquei no jogo do Flamengo, por rebelião pessoal? É? Quando o Vasco fez gol, quase que eu fiz a ola de um homem só. Estava sozinho eu lá. E Urbano, que eu acho que estava em solidariedade quietinho, mas... Está neutro, né? Não tem, olha só. Desculpa, mas ele escolheu o dia errado para falar isso. Escolheu o dia errado, Urbano. Mano, não tem esse papo. Você estava teleologicamente inclinado a não se manifestar. Mas, pensando objetivamente, nós temos esse problema. Por exemplo, eu cancelei algo que fiz por muito tempo. Cancelei já tem algum tempo, mas fiz por muito tempo, que era por gostar dos meus barulhos de rock pesado, ignorar a letra. Mas isso não é razoável. Isso não é. Tem uma mensagem. E talvez alguém que me ouça ouvindo aquilo possa imaginar que eu acredito no que está sendo dito. E quantas vezes alguém pode fazer isso? Ah, legal essa música, deixa eu ver a letra. Aí você tem que dar aquela justificativa meio dicotômica, né? Nossa, eu estou ouvindo o som. Tá, mas tu está ouvindo o som de um cara que está falando contra o que tu acredita. Mas é só, eu gosto da melodia. Então a gente vai separando, daqui a pouco você está num show por causa das luzes. Eu gosto muito da iluminação. E aí eu vim nesse show porque, sabe, eu gosto muito de iluminação, mas, cara, está todo mundo aqui blasfemando contra Deus. Não, mas eu não estou nem aí. Estou aqui, ó, focado. Parece muito aquela pessoa que está na igreja mais errada do mundo e fala assim, eu vim para o Senhor, eu não me importo com o redor, eu não estou olhando para os homens. Então, é engraçado como, quando alguém fala isso com você, o que você diz? Não, você não pode estar numa igreja em que está tudo bagunçado, mas eu estou firme. Você acha que ela está sendo influenciada? Sim. Você acha que ela está sendo afetada pelo meio? Sim. Mas para ela está firme no Senhor. E é engraçado como a gente invertendo esse conceito, alguém pode fazer a mesma coisa. Não é? Mas antes de que você comece achando que eu estou aqui querendo implodir as categorias de relação artística com o mundo, eu não estou, não. Eu acho que quem me conhece de perto deve ter certeza que eu não estou. Porque eu gosto de música, eu gosto de arte, eu gosto de um monte de coisa, mas hoje eu me tornei um homem mais austero com minhas escolhas e menos flexível com o meu coração, porque o meu coração me leva com uma facilidade. Vou te dizer uma parada, tem música que eu não ouço, não. Se não vai. O carro desanda. Para um cara, por exemplo, que nem eu, que ouviu Legião Urbana pra caramba a vida toda, sabe todas as letras, algumas coisas desandam. E eu não preciso estar num dia afetado. É porque, até um autor fala aqui, eu acho que é o Tony Hayek. Ele fala um negócio muito legal, uma coisa leva a outra. Basicamente, uma leva a outra, leva a outra, leva a outra, leva a outra. É o prazer rápido, né? Uma outra, quando você vai ver... Caramba, um montão. E como ele mesmo diz, eu não quero ficar me antecipando, ele fala assim, o paladar pelo celestial se esvai. Rapidinho. A arte não se justifica, mas o artista sim. Ele o faz revelando-se em sua arte, na qual são nítidas as paletas de cores com as quais colore o mundo, os espaços vazios e preenchidos de sua cosmovisão e a sua mais profunda e autenticadora angústia existencial. Todo artista originalmente criado à imagem do maior de todos os artistas, hoje, em seu estado caído, é privado essencialmente de seu motivo e inspiração mais mobilizadores. Ele pinta, esculpe, fotografa, compõe, canta, toca e etc., em busca da arte perdida ou porque já achou o caminho de volta ao jardim. Olha, um texto muito bem escrito e teologicamente envolvente, mas a pergunta, dentro dessa categoria de realidades, é se nós estamos tão
imersos que frases que puxam o nosso freio de mão nos ofendem, porque tem isso também. Quando você está muito imerso por muito tempo, quando alguém fala assim, cuidado, aquilo já te ofende, e você já começa a pensar no que vai perder. Isso é a mentalidade do pessoal. Sabe o que é as pessoas que vêm do mundo para a igreja, e você fala assim, Cristo é melhor do que o que você está vivendo. E aí ela está, sei lá, num relacionamento destrutivo, alguma coisa assim, e ela fala assim, mas eu não posso, mas como é que eu vou, sabe, é aquela sensação de apego, né? Como é que eu vou viver sem isso? Então tome cuidado, porque se você já estiver com esse medo, o carro desandou há bastante tempo, você já está muito apegado, ao ponto de você mais não considerar que o que é do Senhor é mais importante em todos os termos. Pelo que eu vi aqui, não entraram as imagens, né? Se você quiser ir no Canva, tem com as fotos dos artigos que eu fiz, tá? Então, não tem problema nenhum se você fizer isso. Se você quiser jogar a próxima imagem e congelar, eu posso falar sobre ela enquanto você olha no Canva, se você quiser, tá bom? O Tony Henke, ele vai falar o seguinte, por que buscamos espetáculos? Porque somos humanos, configurados com um insaciável apetite para ver a glória. Nosso coração busca esplendor ao mesmo tempo em que nossos olhos vasculham por grandiosidade. Não podemos evitar. O mundo anseia por deslumbramento. E esse anseio foi criado para quem? Para Deus. Ele também vai mencionar, e aí eu tenho certeza de que cada um de vocês está refletindo sobre essas frases que estão sendo colocadas, elas são muito profundas e elas vão ficar para a igreja depois, vocês vão ter o material, mas é deslumbrante. Por exemplo, tem um artista que eu gosto muito, Paul McCartney. Eu gosto dos Beatles, mas estou cada vez mais seletivo quanto ao meu próprio paladar de Beatles. E também pensando, poxa, eu iria num show do Paul McCartney? Não, talvez eu não criticasse a sua ida, mas eu creio que eu não tenha mais a mesma força para dizer que sim. Por tantas coisas que ele vai cantar que eu discordo, o que eu vou fazer? Eu saio na hora? Ou eu luto por dentro para não cantar junto, porque eu também conheço aquela. Existem várias coisas que acontecem no coração da gente e que a gente fica tentando tampar com algumas respostas práticas, quando, na verdade, existe um anseio muito mais profundo por deslumbramento, por espetáculo. E, é claro, ele foi criado para Deus, esse deslumbramento, mas muitas vezes nós o desviamos de curso. Mais um slide aí, se você puder passar. O mesmo autor vai mencionar a igreja como um espetáculo divino, né? Eu acho que a Samara já leu esse livro, né, Samara? A Samara está por aí, né? Já leu, né? É um bom livro, pelo tudo que eu vi. Eu li vários artigos do livro, porções do livro, eu achei espetacular. A igreja é um espetáculo divino da vitória de Deus sobre o mal. Comparada aos multimilionários espetáculos de computação gráfica de Hollywood, os espetáculos interiores da igreja parecem monótonos. Eles, porém, são belos e profundos. A cada semana, a igreja local reencena os mesmos atos, a pregação da Bíblia, a mesa do Senhor, o batismo com água. Todos eles espetáculos pequenos, repetidos e baseados na fé, diferente dos espetáculos do mundo, que são baseados na visão, inéditos e passageiros. Essas ordenanças da igreja têm a glória da influência cósmica. Em Colossenses, pode passar mais uma, por favor. Em Colossenses, vai aparecer? Beleza. Em Efésios, Paulo cuidadosamente mostra como o amor e a unidade da igreja local, guiados pelo Evangelho, são um espetáculo da vitória de Cristo sobre os principados e potestades que buscam destruir a ordem criada por Deus. A igreja é o perpétuo movimento de resistência e de geração em geração ela exibe um espetáculo da vitória de Deus sobre seus inimigos cósmicos, repetidamente golpeando tais inimigos com um déjà vu da derrota deles na cruz. Lindíssimo esse final, né? E estamos sempre diante do espetáculo da glória de Deus. Acontece que o deslumbramento dessas coisas acaba sendo menor porque durante a semana nós não estamos cultivando as aspirações sobre elas. Então, podemos achar a igreja monótona e estarmos super animados por uma apresentação artística, mas não conseguimos ver o pecado nisso. Eu não consigo, é como se fosse assim, eu não consigo ver mal de estar todo domingo ir na igreja, no comportadinho, mas vai ter o jogo tal, vai ter o show tal, vai ter a coisa tal, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu vou. Eu nunca vi você assim com a igreja. Parece bobeira, mas não é.
Quanto tempo você gastou cultivando o seu apreço por aquele tipo de arte, aquele tipo de artista? E aí, quando vem a chance de vê-lo, é esfuziante. Nós estamos aqui no palco que o Rei do Universo promoveu para a sua própria glória, e a nossa relação com isso é muito pequena. Ainda o mesmo autor, trabalhando tensões espirituais, né? Obrigado. Ele tem um artigo que diz um filme tão bom que iria destruí-lo. Você assistiria? Se você pudesse assistir um filme tão bom, e aqui é um romance ele fala de um romance que um ímpio criou, e o problema, olha que interessante, não sei o que, o Wallace, o nome do escritor, depois você procura, aqui está o link. O cara criou um romance de que criaram um filme, e o filme é tão bom que as pessoas não conseguem não assistir. Então a polícia interveio, fez testemunhas, aí os delegados, lá, os investigadores começaram a assistir o filme para ver o que o filme tinha de errado. Mas não tinha nada de errado, o filme era muito bom, e eles também não conseguiam parar de assistir. E é uma crítica. E a crítica é justamente o fato de que essas artes promovidas são, às vezes, tão boas que a gente não consegue parar de assistir elas. E elas nos capturam. O maior problema com a TV, e aí ele está falando dele, tá bom? E aí eu incluo aqui nossa ampla gama de mídia de distração, não é que ela seja inerentemente má, mas sim que a TV, aí amplio aqui para as categorias que nós estamos estudando, é infinitamente boa em nos dar exatamente o que queremos, sempre que quisermos. E é isso que é o perigo, a acessibilidade de tudo que eu quero está acessível quando eu quero. E com Deus não é assim. Com a igreja existem sofrimentos. Com as relações pessoais existem agruras. Mas quando você aperta o botão e aquela música vem, você aperta o show e aquele show vem, você entra na atmosfera daquilo, aquilo vem, você parece ter conseguido controlar quando você aperta o botão da felicidade. E aí você repete, e repete, e repete, e repete. E passa um vídeo, e vamos. Foi num show, vamos no outro. Vai ter um outro mês que vem, tá sabendo? Vamos no jogo, vamos lá semana que vem de novo. E vamos de novo, e vamos de novo, e vamos mais uma vez. Por quê? É como se você pudesse controlar aquilo que te agradou, e como você tem poder aquisitivo, ou mesmo acessibilidade, você pudesse repeti-lo quantas e tantas vezes. E aquilo vai minando a sua capacidade realmente de apreciação das coisas que Deus envia conforme a sua boa vontade. Há dias onde a igreja está ouvindo coisas que não quer ouvir, não é verdade? Você, quando está escolhendo o sermão, é diferente de quando você vem aqui de noite. Você não sabe o que você vai ouvir. Talvez você saia daqui arrasado. Meu Deus. Talvez você saia encorajado, mas você não controla isso aqui. Ele controla. Então, quando nós estamos como controladores da nossa felicidade e de nossos agrados, nós estamos diante de um perigo muito grande. Tensões espirituais, aí ele vai falar do livro, não creio que o Wallace fosse cristão, mas ele perscrutou tensões espirituais profundas na era da midiática. Alimentar-se de mídias pecaminosas irá anular suas santas afeições, sem dúvida. Mas empanturrar-se de um excesso de mídias moralmente neutra, também irá depredar seu zelo afetivo. Cada um de nós precisa aprender a proteger prazeres superiores, fazendo guerra contra deleites inferiores. Severo, difícil, grave. Ou seja, estar diante do que nós estamos falando exige de nós mais do que... Somos criteriosos com algumas coisas, né? Um tipo de igreja que nós queremos frequentar, com pessoas que queremos casar, muito criteriosos. Mas quando a gente fala de entretenimento, a gente se afasta de critérios excessivos e nos tornamos pessoas extremamente abertas e inteiramente interessadas naquilo que nos agrada. Por fim, cristãos devem ir a shows? Bom, a Bíblia fala de proibições. Proibições existem na Bíblia, por exemplo, a profanação, falatórios, são proibições, ninguém pode ser um profanador, falatórios. Palavrões, palavras obscenas, a perversidade, ou seja, a perversidade dos lábios. A Bíblia tem categóricos, né? Isso não, isso é errado. A Bíblia tem categóricos. E nós queremos muitas vezes que ela tenha pode show,
pode não show, ou não pode. A gente quer isso, mas isso não está lá. Isso não pode ser exigido da Bíblia nesses termos. A Bíblia também, por exemplo, é contra a promiscuidade. Eu acho que eu coloquei aqui, né? Promiscuidade, prostituição, pornografia, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, se você tem uma pessoa num show e a pessoa está seminua, com roupas impróprias, você está, isso aí, canta aquela música que eu gosto, não te importa com o que ela está ensinando para todos ali, mesmo que esteja completamente desfigurada daquilo que é a realidade moral que você e eu acreditamos. Paixões carnais, no tempo em que vos resta, não vivais como as paixões dos homens, dissoluções, orgias, bebedices, prática de feitiçaria, perigos desnecessários, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, algumas práticas esportivas, elas podem parecer, legal, mas é aquilo que, um risco, morre. É como se fosse assim, é uma aventura, né? Mas se fizer isso, acabou. E parece que nós justificamos que alguém morra por algo como isso, por algum tipo de, sei lá, não, mas Deus colocou o espírito aventureiro. Peraí, gente, existe algo ali maior. O corpo é o templo do Espírito, ele deve ser preservado. Então, ele tem uma resposta para isso. Passatempos violentos, o amor não pratica o mal contra o próximo, nós temos uma séria dificuldade de discutir temas como essa prática esportiva. Ela pode ser feita? Ela traz problemas para aquilo que a gente pensa como igreja? Não, pastor, não é assim também não. Todo mundo é não assim também não. E às vezes a gente fica como pastor numa posição de querer mostrar para a pessoa e até perguntar como isso edifica, como isso traz às pessoas uma imagem do Senhor. E a pessoa fica assim, mas não é sempre assim que a gente vai achar uma imagem do Senhor. Mas a Bíblia fala, faça tudo para a glória de Deus. E temos dificuldades. Questões a considerar. Se você quer ir a shows e coisas desse tipo, talvez, tiradas essas considerações que são extremamente básicas, se você tem dúvida, a Bíblia não recomenda que façamos coisas desse tipo em termos de dúvida. Ela, inclusive, vai falar que aquele que tem dúvidas é condenado se fizer, ou seja, precisamos fazer por fé. Fé é consciência no que cremos. Não, eu entendo que o que eu estou fazendo é apropriado. Agora, eu não sei se eu estou fazendo ou não. Então, pelo que está fazendo? A dúvida aqui, então, não é um lugar onde você pode fazer uma escolha, e estamos falando disso, claro. Podemos ter outras questões que envolvem, poxa, eu estou com dúvida se devo fazer isso. Não, vamos tentar. Não vamos ser aqui absolutistas, eu não estou fazendo assim falamos de todos os assuntos, não faça isso. Primazia divina, o meu lazer vai interferir a minha comunhão com Deus? Quantas vezes não chegamos ao fim do dia sem ter gasto um único momento com Deus? No dia a dia, televisão, telefone, videogames dominam os momentos livres. Será que o tempo para reunir a nossa família para uma leitura bíblica realmente não existe, ou será que nós o substituímos? Isso é uma pergunta que deve ser feita também. Prioridade ao próximo. Será que vou escandalizar alguém? Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do outrem. Ao parecer dos irmãos, se um irmão na fé se ofender com o que fazemos, devemos considerá-lo. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O olhar do mundo, as pessoas descrentes ao nosso redor nos fiscalizam com base naquilo que acham que a nossa fé nos ensina. Não devemos confundi-los. Se algum dentre os incrédulos vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu. Quem falou foi o incrédulo. O incrédulo falou assim, isso aí é do ídolo. Por quê? Na mente do incrédulo o quê? Isso não pode. Por exemplo, nós não somos desobrigados a beber vinho ou coisas desse tipo. A gente não é proibido dessas coisas. A gente não tem essa obrigação bíblica. Então, por que muitos de nós, ou talvez todos nós aqui, recuemos de tomar vinho? Talvez porque temos essa preocupação. E essa preocupação, ela é boa, ela é saudável. Às vezes, tentando alargar as fronteiras e os marcos, nós não esperamos o tempo de Deus onde Ele vai fazer isso. Nós queremos ser precursores de determinados movimentos que, no fundo, tem muito mais a ver com o que eu quero fazer do que com o que eu quero ensinar. Às vezes, nós tomamos a prerrogativa de, mas as pessoas precisam ser fortes para sustentar determinada posição. Sim, mas é porque você quer fazer isso? Porque enquanto o seu coração for cheio de eu quero fazer isso e as pessoas têm que ser fortes para suportar, você está com o motivo errado. Quando nós estamos tentando alargar fronteiras e pensamentos, é para que Cristo seja mais glorificado, e não para que eu faça o que eu quero. Isso não é um motivo justo. Permissão dos pais, aqui apelo para a compreensão de que os pais têm sobre os mais jovens, os menores,
as prerrogativas necessárias para impedir determinados movimentos. Poderíamos falar de muitos e outros, mas especificamente estamos falando de entretenimento, né, dessa área. Os pais têm essa prerrogativa. Participantes. Quem vai estar lá? Uma programação legítima pode se tornar indesejável por causa do mau testemunho daqueles que promovem ou dela participam. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou de união entre o credo e o incrédulo? Não sejais participantes com eles. Mais um ponto, preço proibitivo. Às vezes somos capazes de pagar por entretenimento e lazer de uma maneira terrivelmente alta e olhar para as crianças sem algo na escola bíblica. A gente consegue fazer isso, cara. Eu já fiz, tu nunca fez, não? Eu sei que é preciso, mas eu quero tanto isso. Mas eu sei que estão precisando disso, mas eu quero muito isso. Já esteve nesse dilema? Você olhar a necessidade de alguém, da sua igreja, e ao mesmo tempo você vê o que você quer fazer, e você fica num conflito lá dentro. E é preciso se aconselhar. Às vezes o conflito é válido, às vezes você está indo longe demais, às vezes você você está pensando demais da conta, mas quem está interessado em saber se está pensando demais da conta, pergunta, não é verdade? Eu aprendi uma coisa, que quem quer saber se está errado ou não, e está em dúvida, faz o quê? Se aconselha, não vai ficar guardando para si. Problemas com domínio próprio. Existem coisas que irmãos conseguem lidar e outros não. Você concorda? Eu estou cansado de ver isso. Esse irmão consegue ter Instagram. Esse irmão não consegue. E começa a cair. Eu não sei até quando isso vai acontecer. Não sei se em algum momento ele vai ter um revestimento de poder que ele vai poder usar o Instagram. Mas enquanto a pessoa não pode, não consegue, está sempre caindo em algo, é importante que a gente entenda, até que ache a raiz disso, um afastamento. É lógico. Isso pode acontecer com várias coisas. Estamos falando de shows? Sim. Mas a gente está falando principalmente daquilo que agrada a Deus. Então, eu termino dizendo o seguinte. Pode passar. Em que circunstâncias posso ir a um show ou espetáculo? O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Por fim, é possível que uma peça teatral, um show, uma partida esportiva seja abençoadora, ou traga importantes contribuições, mas não deveríamos tratar o não ir a alguma delas com a frustração de cristãos não podem fazer nada ou assistir nada, mas com um olhar de pesar em como o mundo está dominado pelo pecado. Nossa compreensão sobre isso nos faz criar, propagar e investir na criação de conteúdos que edifiquem as pessoas para a glória de Deus, e não um desânimo de quem deixou de fazer alguma coisa que queria muito. Às vezes, o que domina o coração de alguém, quando vê que algo não é próprio, não é assim, poxa, como podemos fazer para que isso possa, em algum nível, ser correto, ou pessoas possam alcançar? Será que existe algo que estão fazendo por aí que eu desconheço sobre isso, que é tão bom? Não. Às vezes, o nosso olhar é, não, já entendi, pastor, já entendi, não é para eu fazer, já entendi. E o que você entendeu? Eu entendi que você está frustrado, você entendeu o quê? E nós precisamos celebrar o maior espetáculo de todos os tempos, Cristo vitorioso na cruz do Calvário. Então, o que eu gostaria que você fizesse com essa reflexão, particularmente, examinasse as coisas de maneira pontual e não colocasse nem nada dentro de um grande baú de proibições, mas pudesse entender que o seu pastor não está contra algo, mas está contra o pecado. E se isso é algo que você valoriza, o pastor está contra o pecado, e está usando a Bíblia para falar sobre isso, e está dizendo de que a criação de Deus é boa, mas que eu preciso ter cuidado com alguns movimentos que o mundo tem feito, acho que você não está ouvindo uma coisa ruim, você está ouvindo uma coisa boa. Então, que o Senhor possa dar-lhe compreensão para todas as coisas. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou super aberto, inclusive se você quiser ir a algum espetáculo, alguma peça teatral, alguma coisa algum prático esportiva, pode me procurar. Não estou com um não guardado para você, até porque eu não sou a pessoa que pode te proibir de nada. Eu não estou com um não no bolso, eu estou com, que legal, me mostra um pouco sobre esse artista, me fala da trajetória, o que ele gosta de mostrar, qual é a bandeira que ele levanta, que fala essas canções. Você gosta desse esporte? Puxa, que bom, vamos falar sobre esse esporte. Isso, inclusive, me acrescenta muito quando eu discuto essas coisas com pessoas, porque, às vezes, eu não sei muito sobre, e a pessoa traz coisas boas para mim aprender. Então, eu também aprendo quando você se abre
não faça nada escondido, não faça nada por porfia ou inveja, que façamos segundo o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor nesta manhã nos deu muitas coisas boas com as quais devemos lidar e responsabilidades em como cristãos devem responder ao mundo. Pai, nos ajude a estar diante de Deus, não como aqueles que acreditam que o mundo é pesado e triste e os cristãos se arrastam, mas pelo contrário, como aqueles que fazem arte, que cultivam o apreço pela arte, que se interessam pelas coisas do Senhor, que têm uma procura, Senhor, de exercer o mandato cultural e também, Pai, usufruir daquilo que outros estão fazendo e que mesmo que não sejam cristãos, Pai, se são coisas que trazem contribuição, edificação e reflexão, que nenhum de nós deixe de fazer isso, Pai, pelo contrário, que possamos estimular uns aos outros a prática das boas obras, da reflexão correta, do modo correto de pensar, que a glória do Senhor esteja emitida em cada parecer individual. Senhor, a Tua igreja tem a liberdade dada pelo Espírito Santo. Nenhum de nós perderá a salvação ou será mais salvo por coisas que está para fazer. Mas, Pai, nos ajude a não sermos aqueles que arrastam uma bola de ferro nos pés por ser aqueles cristãos tristes em um mundo cheio de regras. Pelo contrário, estamos livres no Senhor. E assim, agradecidos por esta manhã, nós te pedimos que o Senhor nos conduza em uma tarde abençoada, Pai, cheia de bons e grandiosos pensamentos sobre Cristo. Que estejamos bem mais tranquilos em termos de cansaço para chegar aqui mais tarde louvando o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Faça a sua oração individual.